Boa noite a todos. Declaro aberta a presente sessão. Gostaria que o secretário Hugo fizesse a chamada nominal. Arthur Sena Sperandini. Arthur Santilli Ribeiro. Presente. Atos Paulo. Caleb Eduardo Pinho. Camila Branco Ribeiro. Presente. Daniel Luiz Adão. Elisama Fernanda Ferreira. Giovana Tarifa. Gustavo Andrião Melo de Siqueira. Presente. Gustavo Martins Fratisi. Presente. Desculpa ter lido errado, talvez. Hilary Guimarães Moreira. Júlia Mendonça Margato. Presente. Larissa Costa de Moraes. Laura Kumakura Cavalieri Feuri. Leonardo da Silva Menezes. Que bom, né? Maria Inês Benatti. Pedro Potenza. Aqui, presente. Nelson Antônio Esteves de Gílio Júnior. Roberto Vinícius Machado Rosário. Presente. Stephanie Verola. Vitória Regina de Assis Castro. Yasmin Figueiredo Della Libera. Caroline Olandini dos Santos. Isabela Griato Gomes. Há quórum. Peço ao secretário Hugo Ribeiro que faça a leitura das matérias que deram entrada no Parlamento Juvenil. Projeto de Decreto Legislativo, número 1/16. Parlamentar Júlia Mendonça Margato institui o projeto Ciência Ribeirão. Produzir uma feira de ciências para jovens de 14 a 18 anos que estejam cursando o ensino fundamental ou médio, para que possam, em equipe ou individualmente, criar e expor um projeto em diversas áreas de atuação, em que os mais interessantes, avaliados por mestres e educadores, poderiam ser patrocinados pela Prefeitura de Ribeirão junto a patrocinadores interessados. Projeto de Resolução, número 2/16. Parlamentar Júlia Mendonça Margato institui o projeto Siga Mais. Diminuição da burocracia na gestão dos hospitais municipais. Criar um meio padrão de atendimento,
pré-atendimento nos hospitais municipais, buscando amenizar a demora desnecessária no tempo de espera para o cadastramento dos pacientes. Projeto de resolução 3/16. Parlamentar Júlia Mendonça Margato institui o projeto IPTU Verde. O projeto IPTU Verde é uma iniciativa de mais de 55 municípios brasileiros que visa a sustentabilidade da cidade e, para isso, beneficiam construções e a utilização de maneiras consciente o uso da energia, da água e da vegetação em suas moradias ou edifícios. Se a parlamentar Júlia... Então, convido a parlamentar Júlia Mendonça, se quiser comentar um pouco dos seus projetos. Boa noite a todos, primeiramente. Bem, gostaria de poder explicar melhor alguns detalhes dos projetos e explicar mais ou menos como surgiu a ideia para a criação desses projetos. Bem, o projeto Ciência Ribeirão, ele é um projeto voltado à educação e, como o secretário disse, é voltado para os jovens de 14 a 18 anos, com o interesse de buscar a criação de projetos que poderiam ser avaliados por educadores de universidades ou escolas que se interessarem em participar do projeto, para que possam ser avaliados e, quem sabe, patrocinados no caso de poderem trazer um benefício à sociedade. Ele é um projeto que se baseia nos princípios da Google Science Fair, que é uma feira de ciências online, que tem esse mesmo princípio, buscar com que os jovens tenham interesse, que tenham interesse por diversas matérias ou que já tenham uma habilidade maior, mas que não tenham incentivo externo de poder construir um projeto e ter alguém para que possa patrocinar ele e fazer com que ele possa acontecer. Ou seja, tem uma ideia, mas não consegue levá-la adiante. Então, seria uma iniciativa em que a nossa cidade, junto a alguns patrocinadores voltados à educação, poderiam estar junto conosco para fortalecer essa educação desses jovens que poderiam ser jovens cientistas, por exemplo, que têm alguns projetos em mente, mas que não sabem como tirar isso do papel. Seria essa a ideia. O projeto Siga Mais, eu pensei em uma situação casual que normalmente acontece com as pessoas que buscam o serviço público de saúde. Então, sempre acontece de esperarmos horas para simplesmente passarmos pelo cadastramento dos hospitais. Então, eu estou procurando um atendimento e só para ser cadastrada pela secretária, ou seja, para registrarem no banco de dados ou qualquer coisa do tipo que o hospital utilize, que eu estou procurando atendimento, demora horas por um motivo banal, porque ele precisa de ser computadorizado de uma maneira mais rudimentar. E a ideia seria digitalizar isso, como, por exemplo, os cartões de ônibus. Eu tenho toda a informação no meu cartão, a informação meu nome, minha identidade, etc. E eu simplesmente passo e entro no ônibus. Seria a ideia baseada nisso. Eu estou procurando atendimento, o meu cartão possui todas as informações necessárias, eu vou lá e passo pelo sistema do hospital, sem precisar de esperar horas para ser chamado e cadastrado. Oi, qual que é o seu nome? Bom dia. Esse tipo de coisa que acaba atrasando. É realmente para buscar uma significativa melhora no tempo de atendimento, né? A gente já passa horas esperando o médico, ainda tem que passar horas para ser simplesmente cadastrado.
E o projeto IPTU Verde é uma iniciativa sustentável, né? Que, no caso, ele já existe. Ele é um projeto muito bem visto na cidade de Salvador, um projeto que trouxe muitos benefícios e que existe em mais de 55 cidades aqui do Brasil. E deveria ser um projeto utilizado, na minha opinião, por todas, se possível. É um projeto que busca a melhora nas condições sustentáveis de uma moradia ou de uma construção qualquer. Então, como funcionaria? Você tem sua casa, mas sua casa ela não traz nenhum benefício para a natureza, entre aspas. O que eu quero dizer com isso? Você poderia ter uma árvore na sua calçada. Isso poderia trazer um benefício para você e para a cidade em geral. E a iniciativa era buscar uma conscientização da população por buscar essas mudanças que podem trazer benefícios tanto para a sociedade quanto para ela mesma. E para isso, como se ela fizesse uma mudança relacionada, por exemplo, poupar a água, utilizar a água da chuva, ter uma área verde maior na sua casa, uma horta, entre várias outras coisas que já foram tabeladas, ela tivesse um possível desconto no seu IPTU. E acredito que isso poderia trazer uma conscientização maior para a questão ambiental da nossa cidade. É isso. Obrigada. Bom, então agora abro a palavra para algum parlamentar que deseje comentar algum desses projetos da Júlia. Então, parlamentar Hugo, faça uso da tribuna. Por favor, espero que use bom senso e não exceda os 4 minutos. Sobre o primeiro projeto, o projeto Ciência Ribeirão, só uma pequena dúvida. O seu projeto abrange todas as áreas do conhecimento ou apenas as áreas mais voltadas à ciência, como biologia, física e química? Não, a ideia era abrir a todas as áreas do conhecimento, desde que ele seja um projeto baseado nas propostas que o projeto em si teria. No caso, você teria que ter uma pergunta-proposta, ou seja, não é simplesmente um projeto qualquer, você teria que ter um problema, você pensaria numa solução para ele. E aí você desenvolveria um projeto a partir daí. Poderia ser voltado em qualquer área do conhecimento, sim. E a segunda proposta, sobre os moradores de condomínio. No caso deles, você só argumentou sobre as pessoas que moram em casas. E no caso das pessoas que moram em condomínio, que o IPTU é padrão, praticamente para todas as casas junto e depois faz as contas e cada um faz a colaboração necessária. Então, nesse caso, a construção seria da empresa que produziu o condomínio. Então, tecnicamente, seria voltado já logo tabelado o valor do IPTU para todos os moradores, porque o condomínio trouxe esse benefício na construção do apartamento, etc. Não, tipo, mudanças, reformas da própria pessoa, já seria da construtora, no caso. E aí seria repassado para o morador. Sem mais dúvidas. Obrigado. Abro a palavra para mais algum parlamentar que queira comentar. Pedro Potenza pode fazer uso da tribuna. Espero que também use o bom senso e não exceda os 4 minutos. Tá. É sobre o projeto, segundo projeto, Siga Mais, do cartão. Seria a substituição de todos os atendimentos manuais pelo cartão, sem exceção nenhuma?
não. Seria o atendimento manual que você diz. Na questão de cadastramento, sim. Mas, por exemplo, o pré-atendimento que um médico ou um enfermeiro faz teria que continuar sendo manual. Seria somente aquele primeiro cadastramento em que você chega, apresenta um cartão, mas, no caso, tem que ser computadorizado todas as informações por uma pessoa. No caso, o interesse era fazer com que isso não acontecesse. Tipo, simplesmente você passa as informações no sensor e você já está cadastrado, já está no sistema. Era uma maneira de facilitar mais e, no caso, sim, tirar esse cadastramento manual. Mas não todos. Qualquer outro tipo de cadastramento que acontecesse, por exemplo, com o médico ou com algum enfermeiro, não. Seria só o cadastramento inicial mesmo. Que, no caso, quem não tivesse o cartão, provavelmente iria... não iria se dar muito bem com isso, porque não teria quem fizesse o cadastramento. Minha sugestão seria não excluir totalmente esse cadastramento, mas adicionar esse do cartão. Porque, assim como nos cartões de ônibus, quem não tem cartão tem que pagar mais caro para passar, e isso não é muito interessante. É um pouco desconfortável. E, além disso... Não tem nada além disso, não. Só isso. Bom, abro a palavra para mais algum parlamentar. Arthur. Sim. Devido aos problemas físicos do parlamentar Arthur, ele irá comentar ali mesmo. Sobre o segundo projeto do cartão, eu queria saber se os cidadãos que têm planos médicos particulares, e como que eles vão realizar se eles precisarem de um atendimento público, alguma coisa. Bem, eles poderiam ter o cartão também. Que eu saiba, as pessoas que têm convênio podem ter também o cartão do SUS. Então, só iria ser substituído mesmo pelo cartão digital. Mas poderiam ter. Isso se aplicaria a hospitais particulares também? A instalação desses cartões ou não? Bem, se fosse de interesse de hospitais particulares, acredito que sim, seria uma boa iniciativa, porque também acontece, não é só no serviço público que tem esse cadastramento manual. Poderia ser digitalizado os hospitais particulares também. Seria interessante. Somente isso, muito obrigado. Mais algum parlamentar? Por favor, Gustavo, também não exceda os 4 minutos. Obrigado. Eu gostaria só de parabenizar a Júlia por esses 3 projetos, essas 3 propostas, e que as eventuais dúvidas de todos os parlamentares, nós eventualmente estaremos melhorando esses projetos, essas propostas. Em especial, gostaria de parabenizar pelo 3º. Eu faço curso técnico em edificações, e esse projeto IPTU Verde, nós havíamos visto, ele é muito interessante. Então, essa iniciativa sustentável, eu achei muito interessante da sua parte. Então, meus parabéns, te parabenizo por todos esses projetos e, eventualmente, nós estaremos discutindo para melhorá-los. Muito obrigada. Mais algum parlamentar? Por favor, Daniel, uso da tribuna. Boa noite. A minha dúvida é sobre o segundo projeto, Siga Mais. Gostaria de saber o que aconteceria com essas pessoas
com os trabalhadores dos postos ou dos hospitais que fazem parte desse cadastramento manual. Então, a ideia era fazer com que essas pessoas pudessem se especializar em um curso para com que eles possam fazer esse pré-atendimento, que seria tipo tirar pressão, temperatura, coisas que precisamos passar antes de passar pelo médico. Enfermagem seria isso. Mas no caso eu penso que seria muito mais vantajoso, teriam mais profissionais para fazer essa viagem que faltam e menos porque não teria que ter mais o manual. Se aceita uma opinião, né? O Pedro deu como se fosse um caminho para que essas pessoas que trabalham nesse tipo de atendimento, elas pudessem ser deslocadas, no caso, para o reacadastramento, que seria para ele recadastrar os cartões, porque hoje é manuscrito, é tudo mais manual. Sim. Então, eles poderiam ser deslocados para a área de recadastramento. Sim, muito interessante, realmente, porque eles já teriam contato com todo o serviço de secretariado, então seria muito bom mesmo. Obrigada. Entrego a palavra ao presidente da mesa. Mais algum parlamentar? Bom, então, dando sequência à nossa sessão, convido o parlamentar Arthur Sena para falar da visita que o Parlamento Juvenil fez no último dia 13 ao Cantinho do Céu. Por favor, Arthur. Eu gostaria de começar de dizer que a visita ao Cantinho do Céu, apesar de eu, na minha opinião, achar que não foi muito bem estruturada por falta de colaboração, falta de comunicação entre os parlamentares, infelizmente, eu achei que foi uma coisa um tanto equivocada assim. A gente precisava ter se organizado mais. Só que, apesar de tudo, eu não me arrependo de ter ido lá. Na minha opinião, foi uma das melhores experiências que eu já tive. Eu gostaria de dizer que, às vezes, eu olhei para aquelas pessoas que estão lá e é uma boa reflexão para a gente pensar e dizer o porquê que a gente está reclamando tanto da nossa vida, se a gente não precisava olhar para essas pessoas e dizer que a gente tem uma vida muito boa. E confesso que eu até me senti mais inspirado até para esse parlamento. Infelizmente, a direção de muitas das nossas escolas também não colaborou. Eu passei, o Leonardo está ciente disso. A gente... O quê? Ok. Eu gostaria também de dizer que eu acho que a gente... Eu me lembro que começou quando a Stephanie, muito bem intencionada, falou e comentou a respeito da informação que o Cantinho do Céu ia fechar. Felizmente, isso foi uma informação errada. Foi aí que teve o pontapé inicial. De um lado, foi bom, foi muito bom, porque a gente começou a ter uma iniciativa. Do outro lado, eu acho que a gente tem que tomar mais cautela com as informações que a gente for procurar. E por último, eu acho que a gente deveria, pelo menos, tentar elaborar melhor a comunicação entre os parlamentares, porque a gente sente que está muito difícil a gente tomar alguma iniciativa, sendo que só um pouco mais de 10 parlamentares estão participando mesmo daqui. Muito obrigado e boa noite a todos.
Obrigado, Arthur. Bom, comentar um pouco sobre a viagem do parlamentar Roberto. No próximo dia 3 de outubro, o parlamentar Roberto Vinícius Machado Rosário viajará para Montevidéu e visitará, entre outros lugares, as autoridades daquela cidade para falar sobre o Parlamento Juvenil. E propor até um canal de comunicação entre os jovens daquela cidade e o Parlamento Juvenil. Ele entregará um kit onde tem a cópia da lei orgânica, a cópia do regimento interno, a cartilha do Parlamento Juvenil, 2 camisas do clube comercial e são as 2 camisas, né? Uma, inclusive, acho que será mandada para o Museu Centenário, que ficará exposta lá. No kit também contém 2 flâmulas, uma do Botafogo e a outra do comercial. Bom, agradeço a todos que ajudaram, que colaboraram com a montagem do kit. E é isso. Obrigado. Mais algum parlamentar quer fazer o uso da palavra? Não, sem mais considerações, então declaro essa sessão encerrada. Obrigado, boa noite a todos.